Oi, leitores! O meu nome é Bárbara e sejam muito bem-vindos ao Entre Linhas. No vídeo de hoje eu venho trazendo a resenha do livro Razão e Sensibilidade, da escritora inglesa Jane Austen. Bem, Jane Austen nasceu no Reino Unido no ano de 1775 e o seu primeiro livro publicado foi Razão e Sensibilidade, no ano de 1811. Esse aqui, como muitos sabem ou pelo menos desconfiam, é um romance, como os outros livros da autora. Algo que eu venho notado ao longo dos últimos anos com relação a Jane Austen é que existem muitos preconceitos ligados a ela. Preconceitos realmente sendo fiel ao sentido da palavra, um preconceito a respeito da escrita da Jane Austen, porque as pessoas têm em mente que é um romance assim, bem água com açúcar, uma coisa bem superficial e boba. Eu posso te garantir que pode ser qualquer coisa menos isso. Na realidade, a escrita da Jane Austen é profunda, é totalmente diferente dessa ideia que as pessoas têm na mente. Uma característica importante e primordial dentro da escrita dela é a questão da ironia. A Jane Austen é muito irônica, só que é uma ironia elegante, é uma ironia inteligente, é uma ironia que fica bem nas entrelinhas, que você tem que ficar atento, você tem que observar bem para poder captar esse ar irônico, captar essas críticas que ela deixa. E um grande escritor que tinha o hábito de fazer isso, de utilizar ironias no decorrer da narrativa, era o nosso grande Machado de Assis. Então essa é uma característica em comum entre esses grandes escritores. Realmente eu não posso negar que Jane Austen era um gênio e uma mulher muito inteligente. Então vamos lá pro enredo. A senhora Dashwood era mãe de 3 meninas. No caso, a Elinor, a mais velha, tinha 19 anos de idade. A Marianne, irmã do meio, com 17 anos de idade. E a Margaret, que ela ficava assim bem em segundo plano, ela era quase que aquele personagem enfeite, sabe, na história. Ela não vai ter muita influência aqui. Essas irmãs com a sua mãe moram em um chalé alugado e elas possuem vizinhos com características bem distintas entre si, com personalidades bem variadas e em alguns momentos dão até um ar cômico à história, sabe? E os mocinhos da história são o Coronel Brandon, o Edward e o Willoughby. Como o título diz, razão e sensibilidade, nós encontramos essas duas características bem marcantes em duas personagens da história, que no caso são as personagens principais, a Elinor e a Marianne. A Elinor, a mais velha, que eu falei para vocês, e a Marianne, que é a irmã do meio. Elinor, a mais velha, tinha a razão como característica importante dentro de si, da sua própria personalidade. Ela era uma menina realmente bastante racional, muito assertiva em seus pensamentos, muito pontual, muito pé no chão. Inclusive, uma grande conselheira da sua mãe para as questões familiares, sabe? Para resolver os problemas, enfim. E aqui nós já encontramos a Marianne como um completo oposto da Elinor. Marianne era muito sensível, Marianne era muito sentimental, Marianne era totalmente entregue aos seus sentimentos, parece que não há nada que importe mais do que o sentir para ela. E encontramos então essa dicotomia dentro de uma mesma família entre duas irmãs. Elas duas vivem juntas com personalidades totalmente opostas e meio que elas vivem uma situação e reagem de forma totalmente diferente, que no caso é o romance. Elinor sempre muito pé no chão, até quando ela sofria calada, ela sofria em silêncio, ela não compartilhava seus sentimentos, suas impressões com outras pessoas, mas ela ouvia muito, ela era meio que baú de segredos para as outras pessoas e ela não se revelava de modo algum. E também não se entregava ao sofrimento. E já encontramos a Marianne, que totalmente apaixonada, aquela coisa assim, eu me jogo mesmo e tal. E ela acabava sofrendo demais também. E a Elinor cuidava dela. Nós encontramos um momento aqui na narrativa que a Elinor tem que cuidar da sua irmã Marianne, porque ela passou por uma desilusão amorosa. E ela realmente se entregou a tudo aquilo, ficou de cama, adoeceu e preocupava a família toda realmente por uma questão de uma falta de inteligência emocional, de autocontrole mesmo. A nossa Elinor era apaixonada por Edward. E mais pra frente nós vamos ver que ocorrem muitos conflitos sentimentais ao longo da narrativa entre eles dois.
E nós vamos vendo à medida que o livro vai chegando ao fim. Existe o Willoughby, que é o grande amado, digamos assim, da Marianne. Ela fica totalmente apaixonada por ele e depois de um tempo ela sofre demais por conta desse amor, entre muitas aspas. E nós temos também o Coronel Brandon, que já era um homem mais velho, já não era um jovenzinho como esses outros personagens que eu citei. Já tinha a cabeça feita, digamos assim, e era muito responsável, muito prudente, muito companheiro, muito ético, sabe? Na minha opinião, ele é um dos meus personagens preferidos. Ele e a Elinor, assim, são incríveis. E esse livro nos dá um vislumbre a respeito do quanto que as pessoas podem reagir de formas totalmente diferentes, de formas totalmente distintas à mesma situação. Tudo dependendo da sua personalidade, do seu modo de ver o mundo, do seu modo de enxergar as coisas. E assim nós também vemos o lado positivo e negativo dos dois extremos que o livro vai trazer, da razão e da sensibilidade. No fim das contas, o leitor acaba notando que tanto razão quanto sensibilidade devem ser comedidas. Tanto razão quanto sensibilidade têm a dose certa. Não podemos ser extremamente racionais, digamos assim, e deixar totalmente de lado o sentimento, que é parte fundamental e inerente a cada ser humano. E do mesmo modo, nós não podemos nos entregar totalmente aos nossos sentimentos, esquecendo da razão, esquecendo da lógica, esquecendo de colocar os pés no chão e realmente se firmar na realidade quando for preciso. Esse é um livro que vai retratar o pessoal um tanto mais elitizado lá da Inglaterra. A Elinor e a Margaret não são retratadas como meninas ricas, mas também não como meninas pobres. Elas estariam, digamos que em uma classe média. E essa é uma narrativa mais linear, é uma narrativa mais uniforme. Claro que existem os ápices, claro que existem os momentos assim de maior emoção, como em toda narrativa deve ter, só que não é nada tão estrondoso, nada tão assim mega impactante e tal, porque realmente é característica desse livro ser algo um tanto mais modesto, algo um tanto mais suave, uma narrativa um tanto mais harmônica, por assim dizer. Esse livro eu li no ano de 2021, eu tinha 16 anos de idade, e eu lembro que na época eu não gostei tanto assim, porque realmente não era o tipo de leitura que eu estava querendo no momento. Eu queria um romance, sim, mais água com açúcar, eu queria uma coisa assim um tanto mais mirabolante, mais cheia de altos e baixos e tal, e o romance da Jane Austen é um romance filosófico. É um romance que nos leva a pensar. É um romance sutil, só que cheio de inteligência e sagacidade. É tanto que nos dias de hoje, depois que eu já li um pouquinho de romancinho Água com Açúcar, depois que eu já vi um pouco daquilo que eu queria ver, eu estou lendo outro livro da Jane Austen e eu tenho notado e tenho me deleitado um pouco mais nessas características tão belas e admiráveis da escrita dela. O que com certeza contribuíram para que ela fosse essa grande escritora que nós lembramos até os dias atuais. Eu vou deixar o link desse livro aqui que eu li na descrição. Inclusive, agora, nesse momento que eu vou publicar esse vídeo, está tendo a Semana do Consumidor da Amazon, então pode ser que esse livro esteja na promoção, esteja um precinho mais baixo, né? Espero. Eu vou colocar o link dele na descrição, caso algum de vocês queira adquirir. Esse aqui é da editora Príncipes e é naquele mesmo esquema da editora Príncipes. É um livro com orelhas, páginas amareladas e nós temos também uma fonte bem confortável. E agora abrindo, você vê que eu tenho algumas coisinhas marcadas. Eu até marquei um pouco nele. Colava bastante post-it, que era o modo de marcar os livros que eu mais gostava no ano de 2021. Inclusive, eu tô voltando com esse hábito porque realmente não tem preço. Você esperar, nem que seja só um ano, sabe? Um ano depois você vai lá e pega o livro de novo e abre, vê o que você escreveu, que impressões que você teve enquanto você estava lendo o livro. Isso é tão bom. É como que um diário não tão pessoal assim. Se você gostou dessa resenha, por favor, se inscreva no meu canal para receber muito mais conteúdos literários como este. Se esse vídeo foi legal para você, clique aqui no gostei embaixo, comentem, falem suas impressões. Você já leu Razão e Sensibilidade? Gostou? Já leu alguma outra obra da Jane Austen? Vou ter o maior prazer de responder e interagir com vocês. Ativem o sininho das notificações, não esqueçam, porque assim, toda vez que eu postar um vídeo novo, vocês vão receber a notificação no celular de vocês. Muito obrigada por terem ficado comigo até aqui. Um beijo e tchau, tchau!